Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. É um motivo de grande alegria estar aqui nessa casa mais uma vez. Glória. Muito feliz porque a gente tem visto o progresso da obra. A obra do Senhor é de muita luta, mas nós cremos que o Senhor na frente, o Senhor no comando, Ele vai dando a direção, Ele vai dando crescimento. E esse lugar aqui é um lugar abençoado, que tem pessoas abençoadas, que falam com o Senhor, recebem do Senhor, e o Senhor tem agido poderosamente nesse lugar. Amém? Para quem não me conhece, meu nome é Roosevelt. Eu sou evangelista da Casa do Senhor. Aleluia. Nós congregamos no Brasil para Cristo, em Morro dos Milagres. Temos uma grande simpatia e um grande apreço pelo pastor Leandro, pelo presbítero, pela família do pastor, e por todos que estão aqui nessa noite, não para ouvir a mim, mas para ouvir a palavra do Senhor, que eu estive meditando esses últimos dias para trazer para a amada igreja. Estou muito feliz porque eu entendo que nos dias que nós temos passado, esses momentos de luta, de tribulação que o Brasil tem vivido, o nosso único refúgio é a casa do Senhor, é a palavra do Senhor, porque nós sabemos que os dias são maus, mas nós temos um Deus para nos socorrer, para nos dar a direção, para nos animar, para nos alegrar e nos dar um caminho para seguir, porque Ele é o único caminho, a única verdade, Ele é a vida. Mas sem mais delongas, só mais um tópico que eu gostaria de abordar, que eu vi ali naquele letreiro passando ali, está passando agora, falando do Novembro Azul. A gente veio até com esse tiquezinho aqui azul, porque essa semana a gente esteve lá na OAB de Guaba Grande, teve um evento lá, um evento de conscientização para que os homens, os varões, busquem se cuidar, porque a gente sabe que é muito sério essa questão do câncer de próstata. Então, para que os homens possam ter essa atenção também para a sua saúde, nós cremos que em nome de Jesus Ele pode curar, Ele pode agir, mas nós também temos que fazer a nossa parte. É um passo de fé também ir ao médico, procurar se cuidar, fazer todo o tratamento preventivo, porque Deus vai dando vitória. Aleluia. Amém? Vai ser mais delongas, amados. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Gênesis. Amém? Livro de Gênesis, no capítulo 31. Capítulo 31. Glória a Deus. Aleluia. A partir do verso 36. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aquele que achou, diga amém. Amém. E quem não achou, diga misericórdia. Todos amém? Amém. Então vamos à leitura da palavra. Amém. Então se irou Jacó e altercou com Labão e lhe disse: qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios, que achaste de todos os utensílios da tua casa? Põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. 20 anos
eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros do teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano, da minha mão o requerias, tanto o furtado de dia como o de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Pode sentar, irmãos. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, amados, o título dessa palavra é Suportando o Dano. Suportando o Dano. Para que a gente possa entender esse momento que Jacó estava vivendo com Labão. Labão, ele era tio de Jacó e sogro de Jacó ao mesmo tempo. E quem foi Jacó? Todo mundo conhece a história de Jacó, de Jacó e Salteado, mas só para ilustrar, Jacó, ele foi um homem que na sua mocidade ele se mostrava um homem muito inseguro, porque ele era o filho mais moço de Isaac. E ele, na infantilidade dele, na mocidade, ele achava que para ser abençoado, para ser próspero, para ser visto por Deus, ele precisava da primogenitura. Porque naquela época o filho primogênito, o primeiro filho do casal, era aquele que tinha uma atenção maior da família, que tinha uma responsabilidade maior, era aquele que tinha um cuidado, obrigado, irmão, que tinha um cuidado com as coisas que o pai deixava para que ele pudesse cuidar, com os pertences, com os valores da família, com o gado, enfim. E ele acreditava que para ele ser usado por Deus, para ser abençoado, para ser reconhecido, ele precisava da primogenitura. Só que a primogenitura, direito de primogenitura, era de Esaú, seu irmão mais velho, que nasceu poucos instantes do que ele. E para ele chegar à primogenitura, ele, na sua ingenuidade e ao mesmo tempo, como dizer assim, agindo de maneira assim enganosa, ele trapaceou o irmão. Ele trapaceou o irmão e fez um esquema ali para comprar a primogenitura do irmão por um prato de lentilhas. Todo mundo conhece essa história, né? E ao mesmo tempo, e logo em seguida, ele também agiu de maneira enganosa com o pai, se passando pelo irmão, acreditando que fazendo isso ele seria abençoado por Deus. Ele se passou por Esaú, se disfarçou e enganou o pai, recebeu aquela bênção, mais uma bênção debaixo de engano, de mentira. E logo que o irmão Esaú, que era por direito aquele que seria abençoado pelo pai naquele momento, tomou conhecimento, o jurou de morte. E a única coisa que ele podia fazer naquele momento era fugir, porque o irmão estava tão irado que ele não via outra saída senão fugir daquele lugar, fugir das terras aonde ele vivia com a família dele. E sua mãe lhe deu essa ideia dele ir se refugiar em Arã, que era a terra
aonde vivia Labão. E Jacó foi morar em Harã e saiu apressadamente, não levando nada consigo. E chegando lá, foi recebido por Labão. Quem é Labão? Labão, a figura de Labão nos dias de hoje seria o de um fazendeiro próspero, um empresário, uma pessoa que controlasse altas finanças ou mexesse com o mercado financeiro. Era uma pessoa muito conhecida na região, na cidade de Harã. Era uma pessoa que tinha recursos, que tinha propriedades, que tinha gado, que tinha muito conhecimento ali naquela região. E ele recebeu Jacó. E Jacó chegou praticamente com uma mão na frente e outra atrás, não tinha nada, mas era seu sobrinho, um homem jovem, forte, talentoso. E no pouco que ele pôde observar de Jacó, Jacó era um homem abençoado por Deus. Apesar de ter feito tudo que fez, Jacó era um homem que estava sendo moldado para ser Glória a veio Deus. se tornar depois. Mas tudo é um processo, tudo é uma caminhada. Mas Labão, percebendo isso, muito esperto, um homem que ele tinha uma visão assim, lá na frente, ele viu que ele poderia se aproveitar da imaturidade de Jacó, da juventude de Jacó. E ele tinha duas filhas, Lia e Raquel. E todo mundo sabe que Jacó se apaixonou por Raquel e queria casar com Raquel. Mas como que Jacó ia contrair matrimônio com Raquel se ele não tinha condição nenhuma de pagar o dote por Raquel? Porque naquela época, amados, para o homem casar com uma mulher, ele tinha que ter recursos financeiros para pagar o dote à família da noiva. Em tempos depois, isso mudou, né? Passou a ser o contrário. Passou a ser a família da noiva que bancava a festa, bancava o enxoval. Mas naquela época, e acredito que até hoje em Israel seja assim, naquela época, quem pagava o dote era o homem. Ele pagava a família da moça um valor para que ele pudesse ter o direito de casar com aquela moça. E ele não tinha recurso nenhum. Jacó chegou vindo fugido e passando os maiores apertos para chegar até Harã. E ele conversou com o tio, e o tio, já com certa malícia, colocou ele para trabalhar, fez um acordo para que ele trabalhasse por 7 anos para ter o direito de se casar com Raquel. 7 anos, porque depois, na lei mosaica, isso foi até instituído por Moisés, que o tempo de servidão para se pagar uma dívida era de 7 anos. Quando a pessoa ela não tinha condições financeiras de pagar uma dívida, ou ela servia 7 anos ao credor, ou então ela entregava um filho para que esse filho servisse àquele credor durante 7 anos para pagar uma dívida. Era uma tradição no período de Jacó e depois passou a ser lei no período de Moisés. Mas enfim, Jacó foi lá, vocês conhecem a história, trabalhou durante esses 7 anos por Raquel, acreditando na palavra de Labão, que Labão fosse honrar aquilo que tinha sido pactuado. E quantos Labões a gente não conhece hoje em dia, né? Jesus. Quantas pessoas que a gente não conhece que muitas das vezes se aproveitam da nossa ingenuidade,
nossa boa vontade, para querer tentar tirar alguma coisa da gente, para tentar nos causar uma lesão, para querer se dar bem em cima de nós. Quantas vezes, às vezes um patrão lá na empresa onde a gente trabalha, ou um colega de trabalho que fica lá mocegando e joga toda a responsabilidade nas nossas costas, ou um vizinho que às vezes fica implicando por alguma coisa, ou mesmo alguém que pega algo emprestado com a gente e não quer devolver, ou então você que faz um serviço para alguém e essa pessoa não quer te pagar. São tantos ladrões no dia de hoje. E Jacó teve que passar por essa prova com Labão. E todo mundo sabe que no dia das núpcias, quando Jacó já completava os 7 anos, chegou lá, não era a Raquel, era a Lia. E ele contraiu o matrimônio com Lia, todo mundo sabe. E mesmo assim, irado, sabendo que foi lesado, sabendo que sofreu o dano, ele continuou firme. Amém. Jacó continuou firme ali, segurou ali a onda dele, a ira, a raiva. E às vezes a gente sofre uma injusta agressão e sente aquela vontade de retribuir na mesma moeda. Porque na própria lei dos homens diz o seguinte, está lá no artigo 186 do Código Civil Brasileiro, que aquele que gerou dano, que causou dano, deve repará-lo. E muitas das vezes a gente sente essa necessidade de, quando é lesado, quando é ferido, de querer a paga ali na hora, igual, querer sair da graça e tentar ter uma reação parecida com aquela que sofreu. Mas aí a gente aprende com Jacó e com Jesus, aleluia, que a gente tem que aprender a dar outra face. Glória a Deus. Que a gente tem que aprender a entender o processo e amadurecer em cima daquilo que a gente passa ao longo da nossa vida. E aí mesmo, passando por toda essa situação, Jacó aceita aquele engano e sente na pele o que é enganar o outro, porque ali ele também colheu daquilo que ele plantou e serviu para que ele também amadurecesse na fé. Amém, Jesus. Glória a Deus. O seu mau caminho, que ele enganou e agora ele foi enganado. Mas ainda assim ele foi lá e mais uma vez ele aceitou um novo pacto com Labão, que propôs que entregaria agora de fato Raquel se ele trabalhasse por mais 7 anos por ela, dizendo que ele teria que aguardar os 7 dias, que era o período do casamento, a semana do casamento com Lia, e depois desses 7 dias Raquel lhe seria entregue como esposa e ele trabalharia por ela por mais 7 anos. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí a gente percebe, amados, que muitas das vezes a gente se decepciona, como Jacó se decepcionou com Labão nesse momento, mas mesmo assim se manteve ali firme. A gente se decepciona muitas das vezes com pessoas da própria igreja, irmãos da fé, porque Labão, ele era parente dele, era tio dele. E aí a gente recebe uma afronta dessa e às vezes pensa em fazer uma bobagem, jogar tudo pro alto e sair da igreja, abandonar a fé, abandonar tudo. A
decepção é tão grande que a gente pensa o seguinte: para que eu vou continuar sendo crente se na própria igreja muitas das vezes a gente é filho? Mas aí, amado, você não entende o seguinte, que a gente tem que olhar para esses heróis da fé e a gente tem que olhar para Jesus e entender que todos são falhos. Todos nós estamos nesse processo de aprendizado. Todos nós estamos passando por uma prova para que a gente possa ser, como a missionária Daniele falou aqui mais cedo, ser lapidado. Nós somos aquela pedra bruta de fato. Amém, Jesus. E muitas das vezes a gente só aprende levando pancada na cabeça. Aprende realmente na dor, suportando a dor, suportando a lesão, suportando a agressão, suportando o dano e passando seguidas. E Jacó, mais 7 anos, trabalhou por Labão, para Labão, para que ele pudesse honrar o pacto que ele fez. E aí, mais uma mensagem importante para nós, mais uma lição importante para nós, que a gente possa honrar aquilo que a gente tem pactuado com os nossos irmãos. Amém. Que a gente possa honrar, porque fazendo isso, mais do que ser honrado a nós mesmos, nós estamos sendo testemunhos de que nós somos pessoas que realmente respeitam aquilo que está na palavra de Deus, respeitam aquilo que Deus nos manda como um sagrado mandamento, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus nos deu esse mandamento. Amém, Jesus. E honrando o próximo, honrando aquilo que a gente empenha, a nossa palavra, honrando aquilo que a gente pactua com o outro, a gente está amando. E Jacó provou o seu amor ali, não só por Raquel, por quem ele queria se casar, não só por Labão, mas o amor a Deus, porque ele queria ser testemunho ali naquele lugar. Porque eu acredito que assim como Labão, naquela terra de Arã, ali existiam outros que também defraudavam o outro, que também tratavam o próximo como nada, como escravo, como servo, tratando como se não fosse nada, como se não valesse nada. Mas ele estava ali como exemplo. E nós precisamos ser exemplos nos dias de hoje. Amém. Amém? Glória a Deus. Precisamos usar as nossas vidas como exemplos de que nós somos de Cristo e de que ser cristão é bom. Porque o mundo prega lá fora que o crente, de fato, tem passado uma imagem não muito agradável. Mas a gente tem que fazer a diferença no nosso tempo. Amém. A gente tem que mostrar que nós temos um compromisso real com a palavra. Nós temos um compromisso real com o nosso Deus. Nós cremos que o nosso Deus é o nosso Senhor que nos governa. E que com base nisso nós temos que mostrar que nós amamos e respeitamos o nosso próximo. Que nós amamos e respeitamos aquilo que nós nos comprometemos a fazer. Amém, amado? Amém. Glória a Deus. E Jacó cumpriu aquilo que ele empenhou. E mais 7 anos trabalhou, sem receber um centavo para ele. Porque às vezes a gente pensa, poxa, Jacó trabalhou 14 anos, deve ter tirado por fora ali alguma coisa para ele, né? Nada disso. Ele trabalhou ali para honrar o que ele pactuou e não enganou Labão. Ele veio pelo engano, pela mentira que ele fez, que ele cometeu, mas ele era um homem que estava sendo transformado ali naquele processo. Amém. E naqueles 14 anos, Jacó mudou. Aleluia. Glória a Deus. E aí ele cumpriu o prazo,
14 anos. E aí, quando cumpriu o prazo, Labão viu que acabou. E agora, o que eu vou fazer para segurar esse cara aí? O cara é abençoado por Deus, tudo que ele toca, Deus prospera. Glória a Deus. Eu enriqueci muito às custas do trabalho desse camarada aí. Eu vou soltar esse cara agora. Agora ele já cumpriu, não tem mais filha para dar para ele. Então, eu tenho que fazer um pacto novo. Eu tenho que fazer uma proposta nova para tentar segurar ele. E aí o que Labão fez? Fez aquela proposta que a gente conhece, que eu vou ler aqui com os irmãos, para poder facilitar. E não ficar nas minhas palavras, mas sim o que está na palavra. Amém? Que está lá em Gênesis 30, a partir do verso 27. Os irmãos não precisam abrir, eu vou ler aqui para os irmãos. Amém? Glória a Deus. Que a epígrafe diz o seguinte: Labão faz novo pacto com Jacó. Lá no verso 27. Labão lhe respondeu: ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda: fixa o seu salário, que te pagarei. Disse-lhe Jacó: tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente. Aleluia. E o Senhor te abençoou por meu trabalho. Para lá, baixinho. Agora, pois, quando hei eu de trabalhar também por minha casa? Porque até então, amado, Jacó só tinha trabalhado para Labão. E aí ele já estava, ele tinha 2 esposas e já tinha um monte de filho. E aí, como é que ia suportar essa casa sem renda? Então Labão lhe perguntou: que te darei? Respondeu Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Se me fizeres isto, passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu salário. Amém? Amém. Então, amados, Labão conseguiu segurar Jacó ali. E Jacó, mais uma vez, passou ali por aquela situação. Porque ele sabia, amados, que não dava para confiar em Labão. Mas ele, mais uma vez, foi lá e fez um novo pacto. Selou um novo pacto, um novo compromisso. E a gente sabe o que aconteceu, né, amados? Labão, mesmo vivendo com Jacó ali, aqueles 14 anos, Labão não aprendeu nada, gente. Mais uma vez ele quis tentar passar a perna de Jacó. O que ele fez? Agora o cabeçudo. Foi lá, mandou os filhos dele pegar as ovelhas e levar para outro lugar de 3 dias de distância. Porque fazendo isso, ele acreditava na mentalidade dele humana que no cruzamento das ovelhas não ia dar mais nem salpicada nem malhada. E aí Jacó ia ficar trabalhando ali, cuidando do rebanho dele a vida inteira e não ia ficar com nada. Olha como é que era a mentalidade dele. Mesmo sabendo que o cara era casado com as 2 filhas dele, tinha um monte de filhos, mas ele não queria dar o braço para você, ele queria escravizar ele. E é o que o mundo muitas das vezes tenta fazer com a gente, amigos. O pecado tenta fazer com a gente, escravizar a gente, prender a gente ali, a gente ficar amarrado. Mas Deus nos libertou. Glória a Deus. Deus nos libertou do pecado, das amarras. Deus entregou o seu Filho amado. Aleluia, Jesus. Pela nossa vida. Glória a Nos dando Deus. oportunidade. Aleluia. Nos dando a oportunidade de ser pessoas melhores.
de amar o nosso próximo, de amar a Ele, honrar a Ele, bendizer a Ele, porque Ele é o único digno do nosso louvor e da nossa adoração. Amém, irmãos? Glória a Deus. E mais uma vez Labão, com aquela estratagema dele, com aquela estratégia dele, tentou enganar Jacó. Mas Deus é fiel, rapaz. Deus estava no controle da vida de Jacó e está no controle da nossa vida. Amém? Amém. E Deus deu uma orientação ali para Jacó. Deus também deu uma estratégia. Por mais que Labão tivesse a estratégia lá, vinda do inferno, para tentar enganar ele, Deus deu uma estratégia poderosa. Glória a Deus. E começou a nascer salpicado e malhado, salpicado e malhado, e só nasceu salpicado, e só nasceu malhado. E Jacó ficou rico. Aleluia. Jacó ficou. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados, é de Deus. Muitas das vezes a gente pensa, não, mas aí fulano é rico, não vai para o céu. Fulano tem isso e não vai para o céu. Não é assim não, é Deus que dá. Se Deus está no controle, recebe aí, em nome de Jesus. Amém? E Jacó ficou muito rico. E Labão preocupado com aquilo. Labão preocupado, invejando ele. E a coisa começou a apertar, começou a apertar. Até que a gente chega na palavra inicial, que foi quando Jacó decidiu ir embora. Não dava mais, gente. Às vezes, realmente, a gente tem que seguir adiante. Se Deus mandar, Baralá, baixere, querer baralá, baixere, querer baralá. tu bate a poeira dos Baralá, baixere, querer baralá. e vai. E Labão oprimiu Jacó. Jacó não aguentava mais, foi lá, passou a mão na família inteira e foi embora. Vamos voltar para Canaã, vamos voltar para a terra dos meus pais, vamos voltar porque não dá mais. Só que Labão, quando soube, ficou preocupado. Pô, esse cara é o cara que está considerando as coisas para mim, vou segurar ele aqui. E foi atrás, mas no meio do caminho recebeu uma visita de angústia. O anjo do Senhor foi lá e falou com Labão. Aleluia, Jesus. Glória a Olha Deus. só, porque às vezes a gente fala com uma pessoa para ela se consertar, mas a nossa palavra em si ela não tem essa força. Porque é Deus que muda, é o Espírito Santo de Deus que muda a pessoa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas o anjo do Senhor foi lá, ó, e apertou Labão, porque Labão vinha com sangue nos olhos, vinha com a faca na boca, querendo passar Jacó. Ele estava, eu vou atrás, eu vou pegar esse cara, quem ele pensa que é, para fugir com a minha família, se com minhas filhas, meu neto, sem dar satisfação. Mas no meio do caminho, o anjo foi lá e apertou ele. Amém, Depois Jesus. vocês leem com calma aqui o capítulo 30 e capítulo 31, para também não se alugar muito. Aleluia. E quando chegou, ele alcançou Jacó e foi lá e começou a mexer nas coisas de Jacó, porque achou que Jacó tinha levado alguma coisa dele. Na verdade, achou que Jacó tinha roubado um ídolo de pau e de pedra que ele tinha, que ele apoiava, Labão apoiava a fé dele nisso, nesse engano, por isso ele era uma pessoa dessa maneira. E foi quando Jacó falou para ele. Foi quando Jacó se irou, porque ele já não aguentava mais. E disse: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Que tão furiosamente me tens perseguido? Porque ele veio mesmo querendo agredir Jacó. E Jacó fala, né, que trabalhou durante aqueles anos todos para ele, pela casa dele, e que não ficou com nada de Jacó, nada que não fosse combinado. E diz: nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras, sofri o dano,
Baralaba, xeriquere, baralai, dia como de noite, de maneira que andava diante pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. Aí, amados, Jacó colocou ali a alma dele para fora. Acredito que ele deva ter falado isso quando a palavra de Deus fala que ele se irou. Ele devia estar num misto de raiva, de lágrimas. E Labão já tinha sido tocado pelo anjo do Senhor na noite anterior. E aí, amados, caminhando para a conclusão, a gente percebe que Labão ele decidiu fazer uma nova aliança com Jacó. Amém, Jesus. Glória a Deus. E se reconciliar com Jacó, e Jacó se reconciliar. E muitas das vezes, amado, a gente também tem que ter essa liberalidade no nosso coração. Com quem nos faltou, com quem nos enganou, com quem tentou nos oprimir. A gente precisa seguir adiante para seguir o nosso coração leve. A gente precisa perdoar. E aqui, ele aceitou fazer uma nova aliança. Depois de tudo, 20 anos de opressão, ele aceitou. E a gente também precisa ter essa liberdade. A gente também precisa perdoar aqueles que a gente precisa, pela misericórdia do Senhor, colocar na mão de Deus, entregar, confiando que Deus está no controle da situação. Então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus, e tudo que vês é meu. Posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e erigiu por coluna, e disse a seus irmãos: ajuntai pedras, e tomando pedras fizeram um montão ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão Jegar Saabuta. Jacó, porém, lhe chamou Galeed. E disse Labão: seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti. Por isso lhe chamou Galeed e lhe chamou. Pois disse: vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que possamos, ter essa liberalidade, que possamos perdoar o nosso irmão, aquele que nos ofendeu, que possamos entender com essa mensagem que por mais que a gente seja ameaçado por alguma coisa, em alguns momentos da nossa vida a gente precisa suportar o dano. Porque Deus conhece a sua luta, Deus conhece a tua opressão. Então, amados, eu convido aqueles que querem renovar a sua aliança com o Senhor a estar de pé, para que possamos orar, para que o Senhor possa dar nesse momento essa tranquilidade, esse renovo, esse refrigério. E você que passou por alguma situação, que o Senhor possa estar também tocando no seu coração e te dando tranquilidade, te dando paz. Amém, amados? Vamos orar. Amado Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, na tua casa, Senhor. Estamos aqui no teu altar, Senhor, nos colocando, Pai, diante de ti. Primeiramente, Senhor, pedindo perdão e misericórdia, pois somos vários, Senhor. Muitas das vezes passamos por todas essas situações que Labão passou, que Jacó passou, mas o Senhor tem nos moldado. Mas nessa hora eu peço, Senhor, em nome de Jesus, abre os corações de cada um aqui presente, para que possa ter esse renovo, ter essa tranquilidade e poder restaurar a
a aliança contigo, Aleluia. para que possa entregar os seus corações, as suas vidas, reconhecendo, Pai, que o Senhor é o único Senhor e Salvador, e que pode nessa hora tirar esse peso do coração que esse irmão e essa irmã está sentindo, Glória a ou Deus. alguém que lhe ofendeu, que possa estar gerando frutos de arrependimento daqueles que porventura fizeram mal a alguém e que entendem, Pai, que não querem mais fazer isso, e que o Senhor possa trazer tranquilidade e alívio para esses corações. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. É o que te peço, te pedimos, Pai, nessa noite, e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar a missionária Daniele agora para cantar um louvor. Aleluia. E estar entregando e agradecendo mais uma vez ao pastor Leandro por essa oportunidade, por sua família e toda essa igreja. Aleluia. Crendo que o Senhor está nesse lugar e tem agido poderosamente. Aleluia. Amém. Eu agradeço a oportunidade.